E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje continuamos com a nossa série de vídeos e dicas para concurso público. Qualquer dúvida que você tiver, você pode e deve deixar nos comentários desse vídeo. E o seu comentário pode inclusive ser o tema da próxima aula. Então comente aí, cara, deixa aquele like e inscreva-se no canal. Certo? Então galera, beleza? Vamos aí para a nossa segunda aula a respeito do Código de Trânsito, beleza? O artigo 8º diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações, né? Então os entes federados ali, eles vão definir as suas respectivas áreas de atuação. O artigo 9º diz o seguinte: o presidente da República designará, olha lá, o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima, olha lá, responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, o qual estará vinculado ao CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito. Bem tranquilo, né galera? Beleza, sigamos aí, ó. Aqui agora a gente tem a alteração da Lei 14.071 de 2020. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, concerne o Distrito Federal, tem a seguinte composição: Ministro de Estado da Infraestrutura, Ministro da Ciência e Tecnologia, Educação, Defesa, Meio Ambiente, Saúde, Justiça, Relações Exteriores, Economia, Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cara, como que você vai fazer para lembrar tudo isso? Você vai ver o bizu do professor Renatão. Olha aqui o bizu, você vai lembrar da Dercy, Dercy seja má, Dercy seja má. Olha aqui as iniciais, ó. Dercy seja má. Olha aqui as iniciais que vai fazer você lembrar todos os ministros que fazem parte da composição do CONTRAN. Beleza? Olha só. Dercy seja má. Defesa, Educação, Relações Exteriores, Ciência, Infraestrutura, Saúde, Economia, Justiça e Segurança Pública, Agricultura e Meio Ambiente. Beleza? Parágrafo 4º. Os ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do grupo de direção e assessoramentos superiores, ou, no caso do Ministério da Defesa, alternadamente oficial general. Então aqui ele trouxe que deverá indicar um suplente e definiu quais são as opções aí que será esse suplente, né? Parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Isso aqui é importantíssimo, pode cair em prova, tá? Importantíssimo, galera. Vou colocar aqui destacadinho para vocês, beleza? O quórum de votação e de aprovação do CONTRAN é de maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É aquele metade mais um, tá? Então já trouxe aqui para você a definição aí do que seria a maioria absoluta para não haver dúvida. Artigo 10A. Poderão, agora sim não é uma obrigatoriedade, sim uma faculdade, poderá, certo? Poderão ser convidados a partir das reuniões do CONTRAN sem direito a voto, olha só, representante dos órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame, tá? Então, eles podem ser convidados pessoas, diretores, né, de outros segmentos que não sejam dentro do CONTRAN, mas aí eles não poderão participar de nenhuma votação, eles vão apenas lá dar uma observada, beleza? Artigo 12. Compete composição e competência, tá? Coisas diferentes, ó. Estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
Criar as câmaras temáticas, a gente vai ver em momento oportuno, tá? Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRANs e CONTRADIF. CETRANs nos estados, CONTRADIF no Distrito Federal. Tranquilo? Estabelecer as diretrizes do regimento da JARE. Aqui é a parte de recursos, tá, galera? Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas nesse código e nas resoluções complementares, né? As resoluções do CONTRAN, que define as coisas que não estão definidas no CTB. E aí, novidade, ó. Estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas nesse código para fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para arrecadação de multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Então vai tratar de tudo isso, dos repasses, vai tratar da tipificação, né, do enquadramento das condutas que forem aplicadas por esse código, certo? Responder às condutas que lhe forem formuladas respectiva à aplicação da legislação de trânsito, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos e condutores e registro e licenciamento de veículos, aprovar, complementar ou alterar dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamento de trânsito. Isso aqui não tem muito o que explicar, galera. Isso aqui é realmente você ler e saber que é uma competência do CONTRAN, tá? O sétimo aqui foi revogado, tá? E o oitavo, avocar, chamar para ele, para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, né? Ocorreu, vamos supor, um acidente e não se sabe se foi no estado ou no município, foi bem na divisa ali, então vai fazer essa avocação, né? Vai chamar para ele. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito também e normatizar o processo de formação de candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Então o CONTRAN também vai normatizar, vai dar as diretrizes, né? Vai dizer, ó, tem que ser assim, galera, o processo didático pedagógico, a carga horária, as avaliações, os exames, tem que ser tudo dessa forma, inclusive a fiscalização desses procedimentos, tá? Novidades, ó. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1 deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio da rede municipal de computadores pelo período mínimo de 30 dias antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública do que trata desse artigo, competência do CONTRAN, né? Que artigo que é esse, professor? As competências do CONTRAN ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos contado da data do encerramento da consulta pública. Então, também pode ter uma participação aí por meio de consulta pública, tá? Em caso de urgência e de relevância e interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação ad referendo do Conselho e com um prazo de validade no máximo de 90 dias para estabelecer norma regulamentar, prevista no inciso 1 do caput, dispensando o cumprimento do disposto do parágrafo 1 e 2 desse artigo, vedada reedição. Então não pode fazer a reedição, tá? O que é importante a gente destacar aqui, ó, prazo máximo de 90 dias para estabelecer norma regulamentar. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, 90 dias, que a gente acabou de ver e destacar aí para você, sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá a sua eficácia e permanecerão válidos os efeitos delas decorrentes. Tranquilo. Parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal e vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidente. Isso aqui é importante, ó. Norma do CONTRAN pode, inclusive,
atuar sobre, né, sinalização horizontal ou vertical. Isso aqui pode ser uma questão de prova, tá? Vai dizer que é somente horizontal, vai dizer que é somente vertical, vai dizer que é somente sobre a autoridade de trânsito, o agente de trânsito, né, ou agente de trânsito em si, ou o convênio, né, com os outros órgãos. Não. Pode dispor das sinalizações horizontais ou verticais. Beleza? Bom, a gente chega no artigo 13. O artigo 13 ele trata das câmaras temáticas, tá? O que são as câmaras temáticas? Isso também costuma ser questão em concurso público. São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. São integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre os assuntos específicos para decisões daquele colegiado, tá? Então tá aí, ó. O que mais cai em prova, isso aqui, ó, é um órgão técnico vinculado ao CONTRAN, tá? E o que esse órgão técnico faz, né? Olha só, ele oferece sugestões, ele estuda, tá? Sobre assuntos específicos, sobre assuntos técnicos relacionados ao trânsito. Beleza? Conceitos importantes aí destacados para você. O parágrafo 2º diz o seguinte: os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoas jurídicas que devem atender aos requisitos estabelecidos no DETRAN. Olha só onde está uma questão de prova aqui, ó. O CONTRAN, as câmaras temáticas são compostos por pessoas físicas. Não, olha só. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Beleza? Sigamos aí então. E a novidade aí da atualização da lei, a Lei 14.071, que foi uma atualização agora do Código de Trânsito. Ó, a coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União, dos municípios representados no CONTRAN, conforme, agora, ó, definido o ato da criação da Câmara Temática. Então, essa definição ela vai ser quando for criada a Câmara Temática, não é depois, tá? A coordenação da Câmara Temática, quando ela for criada, já vai ser definida aí quem é o seu órgão representante, seu órgão máximo representante. Artigo 14. Compete ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ó, Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, e no caso do Distrito Federal, o CONTRADIF, né, que são os conselhos estaduais, quais são as suas competências? Então, a gente tem lá, ó, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Isso aqui também cabe ao CONTRAN, tá? É uma competência de ambos. 2. Elaborar norma no âmbito das respectivas competências. 3. Responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Também fazem isso. 4. Estimular e orientar a execução das campanhas educativas de trânsito. 5. Importantíssimo, ó. Os conselhos estaduais, o CETRAN, Conselho Estadual, e o CONTRADIF, o que eles também fazem? Ó? Eles julgam os recursos interpostos contra as decisões, tá? Decisões do quê? Decisões da JARE, tá? Junta Administrativa de Recurso de Infração, e também dos órgãos e entidades executivos estaduais nos casos de inaptidão permanente, constados no exame de aptidão física, mental e psicológica. Então, eles também fazem essa regulamentação, né? Lembrando que o CONTRAN, ele faz a norma geral, só que para ele cuidar de todo o país é muito complicado, então ele se subdividiu em órgãos estaduais e, entre aspas, no estado do Distrito Federal, né? O Distrito Federal é híbrido, então tem o CONTRADIF, mas é o CETRAN do Distrito Federal, tá? Então ele se subdividiu e ele estabelece as diretrizes para os seus órgãos estaduais também fazerem essa doutrinação, essa padronização do sistema.
Continuamos aí, ó. Compete ao CONTRAN. Eu costumo botar o artigo aqui em cima, né? Porque às vezes a gente vai falando qual é a competência e aí vocês vão esquecendo o que a gente está falando. A gente continua falando das competências dos órgãos estaduais, CETRAN e CONTRADIF. Acompanhar e coordenar as atividades da administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado e reportando-se ao CONTRAN. Então, eles fazem toda essa coleta de dados e reportam e emitem ao CONTRAN. Dirimir conflitos, né? Resolver conflitos sobre circulação e competência de trânsito no âmbito dos municípios, designar exames de saúde para examinar candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores, também são competências dos órgãos estaduais. Vamos lá então, artigo 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRADIF, olha só, importantíssimo, são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, certo? Ó, Estado, Distrito Federal e Estado, respectivamente, né? CETRAN pelo governador do Estado, CONTRADIF pelo Distrito Federal. E deverão ter reconhecida experiência na matéria de trânsito. Então, não pode ser qualquer Zé Ruela, tem que ter experiência na matéria de trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRADIF é de 2 anos, admitida a recondução. Não é só uma vez, está dizendo que é admitida a recondução, então entende-se que pode mais de uma vez, tá? Artigo 16. Junto a cada órgão funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações. JARI. Ó. Então, junto de cada órgão, do órgão estadual, do CETRAN e do CONTRADIF, tem a JARI, que corresponde hierarquicamente ao CETRAN do Estado, e a JARI, que responde ao CONTRADIF do Distrito Federal. Tá? Essas JARIs, olha aqui, isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca. São órgãos colegiados. São órgãos colegiados, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas, tá? Sigamos. Parágrafo único. A JARI tem regimento próprio, também importante, ó. Tem regimento próprio e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem, né? CETRAN e CONTRADIF, ó. JARI, CETRAN e CONTRADIF, CONTRAN, ok? Vamos lá, sigamos. E agora a gente vai ver aí, então, as competências da JARI. Olha só, a JARI julga os recursos interpostos pelos infratores, ó, pelos infratores, né? Eu, infrator, cometo uma infração, vou lá e coloco um recurso, né? Faço a interposição de recurso solicitando que eu não fiz aquilo ou que não foi bem assim. Solicitar aos órgãos e entidades executivas informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação ocorrida. Então, elas também fazem essas informações complementares aos órgãos estaduais, né, aos seus respectivos órgãos. 3. Encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivo rodoviário informações sobre problemas observados nas atuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente, né? Então, tá chegando aí, vamos supor, numa rua todo dia, entre aspas, né? Tá chegando um recurso de uma infração, vamos supor, de estacionamento irregular, de ultrapassagem irregular, né? Toda semana está chegando esse mesmo recurso, dessa mesma rua, desse mesmo lugar. Então, a JARI também vai fazer esse encaminhamento, né? Vai fazer essa sondagem aí, vai colher essas informações e vai encaminhar ao órgão de sua competência. Se for no Distrito Federal, o CONTRADIF, se for nos estados, o CETRAN. Beleza? O artigo 19, ele é bem extenso, tá?
importantíssimo para concurso público, que é o que compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, olha só, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN no âmbito das suas atribuições, tá? Isso aqui a gente já viu que os órgãos estaduais também são responsáveis, né? 2. Proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Então, olha só, proceder à supervisão e coordenação, tá? Vou botar aqui, ó, articular-se como órgão do Sistema Nacional de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo e coordenando, executando controle de ações para a prevenção do ordenamento de segurança de trânsito. Então, tudo que é correspondente à segurança de trânsito, né, no âmbito nacional, no âmbito da União, compete ao DENATRAN, certo? Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública referentes à segurança no trânsito. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização de trânsito, visando a uniformidade dos procedimentos. 4. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registros e licenciamento de veículos. 6. Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e a habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. Então, o DENATRAN também faz a expedição desses documentos. 7. Expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e licenciamento anual mediante a delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Olha só, o DENATRAN, ele faz a expedição, expedir, melhor dizendo, a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e licenciamento anual dos veículos, mediante delegação, tá? Então, o que essa palavra aqui quer dizer? Quer dizer que ele passa para os estados, mediante a delegação aos órgãos executivos dos estados, né? Quem é? É o CETRAN, que a gente já acabou de ver, e Distrito Federal. Quem é? O CONTRADIF, tá? Para vocês entenderem hierarquicamente como que funciona. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH, isso aqui depois vou dar um bisu para vocês no final. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, isso aqui a gente vê muito no dia a dia, né? Organizar a Estatística Geral de Trânsito do território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover a sua divulgação. 11. Estabelecer um modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas de trânsito, né? Então, todas as informações, elas são colhidas de uma mesma maneira. Para quê? Para ficar mais fácil a análise de dados e, a partir desses dados aí, tomar decisões para uma melhor aplicação, né, de recursos e engenharias aí, projetos para diminuir acidente e tudo mais. Administrar fundo nacional, administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito, tá? Olha aqui, se o fundo é de âmbito nacional, não vai ser o CONTRADIF nem o CETRAN, tá? Vai ser o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação das multas e do repasse, também do DENATRAN. Para a gente quase finalizar aí,
14. Fornecer aos órgãos e entidades nacionais de trânsito informações sobre o registro de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. 15. Promover em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Então, conteúdos programáticos para o quê? Educação de trânsito. Se vier na prova dizendo que o DENATRAN é responsável pela educação do trânsito, sim. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre trânsito. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos de equipamento de trânsito. Também compete ao DENATRAN, né? Com a aprovação do CONTRAN. Então, quer dizer que o DENATRAN está abaixo um pouquinho do CONTRAN, está subordinado ao CONTRAN. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação de sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Expedir a permissão internacional para conduzir, internacional, para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação, né, passando para os estados, no caso do Distrito Federal, né? 21. Promover a realização periódica das reuniões, certo? 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vista ao aperfeiçoamento de ações inerentes à segurança e educação de trânsito. Aqui não só a segurança e educação, mas também no caso de para evitar, né, a passagem de veículos aí nas fronteiras, né? 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização de pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento extensivo e tudo mais, né? Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Olha só, o DENATRAN ele pode opinar, ele não pode executar. Opinar, beleza? 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos consoante a sua destinação. Estabelecer procedimento para a concessão do código marca dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Instituir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Estudar os casos omissos, né, aquelas brechas que a lei pode não ter coberto, o próprio CTB ou as resoluções do CONTRAN, né? Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Então, ele ajuda o CONTRAN a esse suporte administrativo e financeiro. Organizar e manter o Registro Nacional das Infrações de Trânsito, o RENAF. Aqui o parágrafo 1º, né, ele trata dos casos de improbidade e contra a fé pública, contra o dinheiro público, tá? Mas apenas complementando aí, não costuma ser muito cobrado em prova. O regimento interno dos órgãos executivos de trânsito da União disporá sobre a sua estrutura e organização e seu funcionamento. Ó. Então, os órgãos da estrutura de trânsito eles vão ter o regimento interno. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão obrigatoriamente, mês a mês, isso é importante, tá? Os dados estatísticos para fins previstos no inciso 10. O que diz o inciso 10? Vamos ver.
organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover a sua divulgação. Então, as estatísticas serão fornecidas aí mês a mês, tá? Vou pintar de amarelinho aqui que fica melhor, ó. Mês a mês, beleza? Então, olha só, aquele bizu para você agora no final dessa aula, tá? Ó, o RENASH, ele trata do cadastro das CNH, das habilitação, Registro Nacional de Habilitação de Condutores, tá? É de responsabilidade do DENATRAN. O RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, também Registro Nacional do DENATRAN, responde ao DENATRAN, está interligado ao DENATRAN. E o RENAF, são tudo competências do DENATRAN e despencam em prova, tá? Então isso aí você vai tatuar no braço e vai levar para a sua prova. Um abraço, bons estudos, fique com Deus e até o próximo vídeo.